Ó, vou explicar tudo isso, aí você vai ver como a situação tá ruim pro Bolsonaro. É capaz dele chegar em agosto, setembro, sem nenhum aliado do Centrão. Mas antes, um segundinho, se você quer mesmo que o Bolsonaro caia, que é Lula 2022, quer que o Brasil volte a sorrir, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar do Bolsonaro e do Centrão. Ó, em Pernambuco, o Bolsonaro tá com um problemão. Pernambuco é o pior estado pro Bolsonaro. É onde a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Em Pernambuco, o presidente do Republicanos, vamos lembrar, tem um tripé assim, que é quem sustenta o Bolsonaro hoje na Câmara dos Deputados. É o PL, que é o partido dele, do Valdemar da Costa Neto, é o PP, Partido Progressista, do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, e o Republicanos. Ok. O presidente do Republicanos de Pernambuco já falou que ele vai apoiar o Lula. Ponto final e acabou. Olha só, um dos partidos que são da base aliada do Bolsonaro tem ali um presidente estadual dizendo: eu vou apoiar o Lula, eu não quero saber, e ainda fez várias críticas ao Bolsonaro. O presidente do Partido Progressista de Pernambuco também falou, ele vai apoiar o Lula e os candidatos do Lula a governador e a senador, e ponto final e acabou. O Ciro Nogueira está tentando convencer o presidente do Partido Progressista de lá, que também é deputado federal, a ter um candidato do partido ao Senado. Porém, eles não querem. O presidente de lá, a cúpula do Partido Progressista de Pernambuco, falou: não, a gente quer apoiar o pessoal que está com o Lula, porque aí a gente consegue eleger uma bancada de deputados aqui se a gente colar o nosso nome no nome do Lula. Então não dá para apoiar nem o Bolsonaro, isso não faremos de jeito nenhum, e a gente não quer ter candidato que possa fazer com que o Lula não suba no nosso palanque, porque se tiver um candidato que vai concorrer contra os candidatos do Lula, o que acontece? Vai subir no palanque a gente, esse candidato, e o Lula não. Eles querem subir no palanque do Lula, tá lá em comício ao lado do Lula para ver se conseguem a reeleição. Vamos ver se o Lula vai deixar esse pessoal subir no palanque deles, mas isso não muda o fato de que eles vão usar o nome do Lula tudo que puderem, vão colocar foto deles com o Lula, vão colocar, teve um dos dirigentes do Partido Progressista que falou que vai colocar, vai adesivar o carro dele com a foto do Lula. Ele diz: do PT não, do Lula. Os caras são, isso é traição ao Bolsonaro, eles são da base de apoio ao Bolsonaro, eles estão recebendo bilhões do Bolsolão, aí vai lá e fala isso. Aí na Paraíba, a coisa também tá ruim pro Bolsonaro. O presidente do Partido Progressista da Paraíba também falou: ó, eu vou apoiar o Lula, eu não vou apoiar o Bolsonaro. E aí, como se não bastasse, o prefeito de João Pessoa, o nome dele é Lucena, o prefeito de João Pessoa, ele também é do Partido Progressista. Sabe o que ele falou? Olha, eu vou estar com o Lula, eu não vou apoiar candidato aqui que não seja o Lula. O partido tá com o Bolsonaro, mas, segundo ele, ficou até meio bravo. Ele falou: ó, mas ninguém me falou que eu sou obrigado a apoiar quem o partido apoia nacionalmente. Ninguém falou, eu vou apoiar o Lula, que é o cara aqui. Fez várias críticas ao Bolsonaro. Quer dizer, tem dois estados aí do Nordeste em que o Bolsonaro tem uma rejeição de mais de 80% e o Bolsonaro precisaria, como político, de um apoio parlamentar. Ou seja, ele precisaria o quê? Quando chegasse perto da eleição, mas antes da eleição seria bom para ele também, seria bom se fosse feito a partir de agora, que os deputados desses partidos, do Centrão que estão com ele, chegassem para o seu público, para o seu povo, nas suas zonas eleitorais, quando vão inaugurar alguma coisa, e falassem bem do Bolsonaro e publicassem nas redes sociais que estão com o Bolsonaro para ver se quebra um pouquinho a rejeição, começa a publicar uma coisa boa do governo federal, tudo mais. Isso é importante, porque isso é o que faz a diferença na hora de um político ser eleito ou não ser eleito. Isso, às vezes, é a coisa que muda 3, 4% dos votos, que, às vezes, é a diferença. Vamos lembrar, teve uma eleição em 2014 em que a Dilma ganhou do Aécio com menos de 2% de margem. Esses 2% é exatamente isso, alianças regionais pontuais que acabam dando 100 mil votos aqui, 50 mil votos ali, 10 mil votos ali, quando vê, dá essa diferença que pode ser crucial. No caso do Bolsonaro, é crucial para ele tentar ir para o segundo turno. Quer dizer, a coisa está tão ruim para ele que ele precisa desse tipo de coisa para tentar pelo menos levar a eleição para o segundo turno, porque é capaz de não ter nem isso. Em compensação, o Bolsonaro não consegue. E aí ele não consegue, o que acontece? Além de não conseguir, esse pessoal está apoiando o Lula. Então tá bem pior. Para piorar, ó, no Rio de Janeiro, o prefeito de Nova Iguaçu também é do Partido Progressista. Sabe o que ele falou? Ele falou: olha, eu vou colocar em todas as minhas redes, em tudo, fotos do Lula, eu tô com o Lula, e ele é prefeito de Nova Iguaçu, ele não é candidato a nenhum cargo em 2022. Ele não precisava apoiar o Lula, ele podia ficar quieto, mas ele falou: eu vou apoiar o Lula.
É o terceiro estado, é o Pernambuco. Aí você deve ter pensado, não, mas Pernambuco e Paraíba são lá no Nordeste, o Lula ganha mesmo. Só que uma diferença é o Lula ganhar tendo 60% dos votos em Pernambuco, outra ele ganhar tendo 80% dos votos, que a gente está falando de 600, 700 mil votos a mais, que na hora de ganhar no primeiro turno da eleição fazem toda a diferença. Aí no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, a quarta maior cidade do estado, o prefeito vai lá e fala, ó, eu também não vou apoiar o Bolsonaro, não. Ninguém me disse que eu tenho que apoiar o candidato que o Ciro Nogueira quer. Eu vou apoiar o Lula, pronto. E ele nem é candidato a nada. Esse é o pior. A traição tá feita, bem feita. Agora eu vou falar de um que vai apoiar o Dória, o líder do Partido Progressista em São Paulo. O presidente do Partido Progressista falou, ó, nós vamos apoiar o Dória. No próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, tem muita gente que quer apoiar o Rodrigo Garcia. O Bolsonaro não está conseguindo conter isso. Ele escalou o Valdemar da Costa Neto se auto-escalou, e o Bolsonaro escalou o Flávio Bolsonaro para ajudar o Valdemar, para tentar desfazer a rejeição ao bolsonarismo no PL, que é o partido do próprio Bolsonaro, em São Paulo. O Eduardo Bolsonaro falou que não vai se filiar ao PL. Deu uma briga, já falei aqui dessa briga de família, tudo mais. Ele falou que vai levar 15 deputados que iriam para o PL para outro partido. Isso fez com que a possível paz no partido do Bolsonaro em São Paulo se desfizesse. A maioria do PL quer apoiar o Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória, ou seja, eles querem estar no palanque do Dória e não do Bolsonaro. Só que eles são do partido do Bolsonaro. Até então eu falei Partido Progressista, Republicanos, são partidos que estão ganhando muita grana, roubando muito no Bolsolão junto com o Bolsonaro, tem ministros, estão sempre ali com o Bolsonaro, mas são partidos da base de apoio, eles podem simplesmente se desgrudar do Bolsonaro quando quiserem. Ciro Nogueira pode simplesmente chegar amanhã de manhã e falar, ó, eu me demito aqui, não sou mais ministro, ó, estamos saindo do governo, desembarcamos. Não tem problema algum. O PL não. O PL é o partido do Bolsonaro, não dá para eles desembarcarem do governo. E não dá para eles apoiarem qualquer outro candidato, mas eles estão para apoiar o Dória lá. E quando você pensar, caramba, Thiago, o Bolsonaro está com problema em 2 estados do Nordeste, está com problema em 2 estados do Sudeste, onde mais? Eu vou falar, esse não é o maior problema do Bolsonaro. O maior problema do Bolsonaro chama-se Bahia. Na Bahia, tem lá um deputado federal que é líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Como líder do partido, ele tem algumas prerrogativas que outros deputados não têm. Ele fala em nome do partido na Câmara dos Deputados, ou seja, toda a sessão, todos os deputados na Câmara dos Deputados, eu vou te falar como é que funciona. Cada deputado pode falar por 3 minutos em todas as sessões da Câmara. Porém, o líder do partido pode falar por 15 minutos. Então, o líder, ele fala. Quando tem alguma votação, os líderes partidários falam, não falam todos os deputados, falam só os líderes. E aí depois, depende da votação, os deputados podem falar também, mas falam com um tempo reduzido, também de 3 minutos. E os líderes partidários podem falar por 15 minutos. Mais do que isso, ele tem mais verba do que um deputado normal. Um deputado normal tem mais de 120 mil reais mensais de verba para contratar assessores. É daí que o Bolsonaro, o Flávio, o Carlos roubam das rachadinhas, porque é dinheiro público para contratar assessoria. Em vez de contratar assessor, eles roubam dinheiro contratando funcionário fantasma. E aqui São Caetano, ó, foi antes de começar a chover muito, tá até nublado lá. Aqui um trecho lá de São Caetano, ó. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo Pix, eu deixo PicPay, eu também deixo as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima desses malditos. Eles estão desmoronando, viu? Então muita calma, aqui em 2023 vão começar a ser presos um atrás do outro esses bandidos da família Bolsonaro. Falou.